Estamos hoje com Alejandro Guillier, ele que é senador pelo Norte Mineiro do Chile, sociólogo e jornalista. Foi candidato à presidência do Chile em 2017. Alejandro, qual avaliação você faz hoje do governo de Sebastián Piñera? Antes de mais nada, deixe-me saudar os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil, principalmente dos setores financeiro, bancário, metalúrgico, que nos acompanham com muito interesse. Eu digo que nós perdemos uma eleição democrática. Não há um fascista no governo. Piñera é um ex-democrata cristão, um homem de ideias liberais que tende a um certo populismo político, governa com base nas pesquisas, sem olhar para o longo prazo, mas respeitoso com as regras democráticas, com quem se pode conversar, e esse é o nosso cenário. Não estamos em uma situação política dramática, mas sim num grande desafio de renovação para o setor progressista para saber quais as respostas para o século XXI. Porque a globalização está dada, porque estamos vivendo a robotização, a digitalização, a automação, estamos perdendo empregos, principalmente nos setores de ponta, por exemplo, nos serviços, na mineração, nos setores de energia, e por isso precisamos encarar o emprego como um dos grandes desafios hoje em dia. O desemprego você classificaria hoje como o principal desafio do governo chileno? Sim, o Chile, de alguma maneira, tem uma matriz produtiva primário-exportadora que depende muito de poucos produtos. A diferença do Brasil é que ele tem um mercado interno enorme. O Chile quase não tem mercado interno e é um país muito pequeno. Só São Paulo é maior do que o Chile. Por isso, o motor da nossa economia é o setor exportador, mas temos muito poucos produtos, por isso precisamos fazer uma diversificação produtiva. Mas o que precisamos mesmo fazer é uma economia mais sustentável. Por causa dos desafios dados pelas mudanças climáticas, temos que implementar o Acordo de Paris. Isso significa uma mineração muito mais limpa do que a tradicional, substituir as fontes de energia. Estamos vendo as energias renováveis, particularmente solar e eólica, mas com grande potencial de todas as novas tecnologias, biotérmica, do mar. E, além disso, precisamos criar um sistema educacional que prepare os jovens para os empregos do futuro. Mas também teremos um período de transição. O que fazemos com os trabalhadores que estão sendo dispensados na mineração, no comércio varejista, nos serviços, que estão perdendo o emprego por causa da automação? Estes são nossos desafios. Mas isso pressupõe, entendo eu, uma nova matriz produtiva. É preciso diversificar a economia e fazer uma grande reforma da educação. A educação tem sido um tema constante no Chile, não? Sim, todos os governos propõem uma reforma da educação. Eu também fiz uma proposta, mas, no geral, acredito que o nosso erro tem sido ficar nas questões do ambiente escolar, ou seja, assegurar cobertura, melhorar a qualidade dos estabelecimentos, a infraestrutura. No entanto, temos sido muito burocráticos e não olhamos para o papel do professor. E agora estamos no momento de uma grande revolução nas aulas, empoderar o professor, dar a ele liberdade, criatividade com planos, programas, métodos de aprendizagem muito mais ativos, vincular muito mais as crianças, os jovens, meninos e meninas com o mundo real, em aliança com o mundo externo e com um foco em um método de aprendizado centrado em desenvolver capacidades intelectuais e também de aprender fazendo. São conceitos novos porque a escola do século XX não nos leva ao século XXI. Aqui no Brasil, por exemplo, estamos indo no sentido contrário. A gente está discutindo aqui como retirar, nós não, o governo, como retirar a autonomia do professor. No Chile, a gente tem um outro tipo de entendimento, não? No Chile, e é isso que nós dizemos, a tendência dos governos é de querer controlar a educação e os professores, que têm pouco espaço para a sua criatividade. São impostas, inclusive, as leituras, os livros que devem ser entregues aos jovens. Existem circunstâncias em que um professor do extremo norte do Chile enfrenta desafios muito diferentes do extremo sul. Ou, outro exemplo, das cidades grandes com as cidades pequenas. O Chile é um país com muita diversidade, é um país ridiculamente comprido e estreito, e ao mesmo tempo muito variado nessa sua maravilhosa realidade geográfica e, por isso mesmo, não pode ter a mesma resposta para todos. Por isso é preciso liberar as escolas e os professores para que desenvolvam sua criatividade. Não é muito permitido, mas o que queremos é impulsionar isso a partir do mundo progressista.
Senador, aqui no Brasil a gente tem discutido a reforma da Previdência, que inclusive a proposta do governo Bolsonaro foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Muito tem se falado aqui do modelo previdenciário, do modelo de sistema de pensões do Chile. O senhor pode explicar para a gente como funciona e o que tem sido discutido a esse respeito no Chile? Eu entendo como um mau exemplo. No Chile, estamos todos vivendo com uma crise no sistema previdenciário. Só um dado aos brasileiros e brasileiras. Hoje em dia, a maior parte dos chilenos que está se aposentando não chegam a ganhar um salário mínimo. Foi prometida uma aposentadoria quando se criou o sistema no começo da década de 80. Queríamos ter uma taxa de retorno da ordem de 70% a 80% dos últimos 10 salários. E, na verdade, não chega a 30%. Está entre 20 e 30. E graças a Michelle Bachelet, no seu último governo, e todo um conceito chamado de pilar solidário, que é um aporte do Estado, estamos conseguindo que se aproximem aos 35%, 40% da sua última remuneração. Portanto, no Chile, se aposentar é voltar à pobreza e todos reconhecem isso. A diferença é que a direita diz que a crise é de expectativa, que as pessoas aspiram muito mais e estão vivendo muito mais. Esse é o problema. O problema no Chile é que as aposentadorias são de fome. Quando metade da população não chega a um salário mínimo, significa que alguém trabalhou 35 e 40 anos e que, ao se aposentar, tem uma aposentadoria que não chega nem a ser o salário mínimo. Isso quer dizer que o sistema não funciona. O próprio presidente Piñera apresentou uma proposta de reforma que temos no Congresso. A presidente Bachelet deixou. Mas o principal problema do Chile é que a contribuição do trabalhador não é um sistema seguro, é uma poupança individual. É como ter uma conta num banco onde você deposita todo mês um dinheiro. Quando não trabalha, quando está desempregado, não coloca nada. E, portanto, quando chega o momento de se aposentar, diz: quanto juntei? Porque não tem a contribuição do empregador, não tem a contribuição do Estado, salvo exceção no período da presidenta Bachelet, e, portanto, o impacto não se sente, e mesmo porque são aposentadorias muito baixas. E, ademais, como a expectativa de vida é maior, você se aposenta, digamos, por exemplo, com 40% dos seus últimos salários, mas você calculou sua vida até os 82 anos, e, portanto, contratou um sistema de aposentadoria que dá cobertura até os 82 anos. Se você vive até os 83 anos, você fica sem aposentadoria. Ou, por exemplo, no sistema previdenciário chileno, existe uma modalidade em que o trabalhador se aposenta no ano em que morre, e a viúva recebe 60% do que ele recebia e os 40% o sistema embolsa. Então, estão nos copiando no roubo. É uma profunda frustração, porque a explicação está na origem. No Chile, por que se inventou o sistema AFP? Não para dar aposentadorias, estávamos quebrados no começo dos anos 80, a famosa crise que todos sabemos e, portanto, o Chile literalmente não tinha um mercado financeiro. Obrigaram a todos nós chilenos a poupar e canalizar essa poupança ao sistema financeiro para poder mover o aparato produtivo e dar crédito. Portanto, o objetivo verdadeiro era gerar um mercado de capitais, não era gerar aposentadorias. Depois de 30 anos, fomos ver o que fazemos. E ficou no ar. Ninguém fez nada e chegou o momento em que as pessoas começaram a se aposentar e descobriu-se que a aposentadoria era uma lástima. Na verdade, um roubo. De uma estafa. Ou seja, a origem do modelo de previdência do Chile, ela não pensou, na verdade, na aposentadoria do trabalhador. Era uma forma de impulsionar o sistema financeiro? Claro, para gerar mercado financeiro. Os empresários não estavam quebrados. Os bancos quebraram no Chile. E, portanto, era preciso reconstruir a economia chilena desde baixo. E se fez isso às custas dos trabalhadores chilenos. Além disso, muitos bancos tiveram que pagar dívidas para se reerguer e muitos deles nunca devolveram esse dinheiro. Esse é um dos mistérios da transição chilena. Isso no período dos militares, na ditadura de Pinochet, onde não havia jogo democrático, onde isso não pôde ser debatido e onde te obrigavam a passar do antigo sistema previdenciário, que era com contribuição do empregador, do Estado e do trabalhador. Então você tinha um montante de capitalização mensal da ordem de 17% a 20% de sua remuneração. Mas quando te dizem, agora não, só você vai contribuir. O Estado não, o empresário não, só você. Com 10% você vai ganhar melhores aposentadorias, mas isso foi um grande engano. Então, olhem as cifras e olhem a história. Não precisam acreditar em mim.
Olhem as estatísticas se querem imitar e evitem enganar os brasileiros. Seria esse um engano. Ou seja, a equipe econômica do governo Bolsonaro tentou implantar esse modelo, a capitalização aqui no Brasil. Esse item acabou sendo retirado do texto, mas ainda há uma possibilidade de se voltar no futuro. O senhor não recomenda esse sistema para nenhum país? Para nenhum país, porque o que foi feito no Chile gerou uma crise. Estamos discutindo como modernizá-lo. O próprio presidente Piñera tinha um projeto no Congresso de aumentar a cotização para incluir a contribuição dos empresários, do empregador, por exemplo, que é consenso da ordem de 4% a 5%. Esses são os percentuais que estamos discutindo para aumentar o montante. Mas o problema no Chile é que o emprego é instável e é crescentemente instável. Esse emprego com contrato de jornada completa, numa empresa, onde você entrava numa empresa e se trabalhasse bem, tinha a possibilidade de trabalhar por 20, 30 anos, inclusive fazer sua vida na empresa, isso já não existe mais. O trabalho no Chile hoje é empreendedor. Nós vamos comprar o seu serviço. Mas você tem que constituir uma pequena empresa. A notícia é que não vão te pagar aposentadoria, seguro social, você é que tem que pagar por isso. E o que vamos pagar é menos do que o seu salário. Mas você tem que constituir-se em uma pequena empresa. A notícia é que não lhe vão pagar a previsão, não lhe vão pagar o seguro social, você se tem que pagar isso. Mas o que lhe vamos pagar é menos do que seu sueldo. Então, isso é precarizar o trabalho. É o que alguns chamam no Chile de uberização da economia. É uma plataforma que administra informação e que conecta um cliente que pede um serviço. Só fazem é isso. Mas quem dispõe do veículo? Um particular? Quem paga a aposentadoria? Se bate, tem uma colisão, um acidente, qual o seguro? Não tem. Só se tiver um particular. E essa plataforma não paga imposto. E esse é o futuro? Quem vai pagar o imposto? Quem vai pagar os impostos para fazer obras públicas, construir estradas, ruas, pontes, aeroportos, hospitais, escolas? As obras públicas, para fazer carreteras, caminhos, puentes, aeroportos, hospitais, escolas. Se optamos por um sistema que não paga impostos e não paga direitos sociais, então o sistema previdenciário fica cada vez mais precário, porque não há uma cotização regular. Se o trabalho é vulnerável e precário, não há contribuição mensal de ninguém. Por isso, o que o Piñera está fazendo é para um pequeno segmento de mercado. É para os partidários de Bolsonaro, que admiram os militares chilenos. Quando se fez a reforma de previdência no Chile, Pinochet disse: façam, mas não para os militares. Os militares têm um outro sistema previdenciário. Até os dias de hoje não se mexe nas aposentadorias dos militares chilenos, que têm altos custos porque a vida militar é muito curta, mas a vida deles é longa porque são pessoas saudáveis. Com 45 ou no máximo 50 anos, já estão se aposentando e vivem 80, 85, 90 anos. E sua vida é muito larga, porque são gente saudável. Então, aos 45 anos, máximo 50 se estão jubilando e vivem 80, 85, 90 anos. Aqui no Brasil, também a proposta de reforma da Previdência exclui a Previdência dos militares, ou seja, também eles têm uma promessa de se alterar, mas por enquanto não existe nada de concreto. Sim, claro. É que os militares têm as armas. Claro, é que os militares têm as armas e com armas não se negocia. Não é aconselhável. Mas isso só mostra que não é um bom sistema que está sendo proposto, porque se fosse tão bom, todos iriam querer estar ali. E se querem ser exceção é porque não querem estar ali por algo bom. Senador, falando da questão das Forças Armadas, né? O Chile teve ali uma transição que muitos acham que foi tímida em relação à ditadura, né, que existiu no país, embora o Chile tenha até uma transição mais rigorosa do que a que aconteceu no Brasil. Aqui os mecanismos de justiça, de transição, eles foram muito mais brandos, né? Alguns não existem, estão hoje sob ataque. Eu queria que o senhor comentasse isso, essa questão de como foi a transição para a democracia no Chile e também se é possível fazer algum tipo de comparação com países vizinhos. Bom, no Chile a transição foi feita com os militares e não contra os militares. Pinochet foi derrotado em um plebiscito, em uma consulta cidadã, que na última hora tentou não reconhecer, mas os outros militares disseram: não, para a instabilidade não estamos, e teve que cumprir a Constituição. Portanto, ele foi derrotado em uma eleição, mas não politicamente.
Foi iniciada uma transição com os militares, porque era fundamental manter o modelo econômico imposto pelos militares, mas com alguns acordos políticos para poder direcionar uma parte dos investimentos nacionais para combater a extrema pobreza gerada no regime militar, mas que também é histórica. Portanto, tivemos êxito em erradicar a extrema pobreza, mas quando o pobre deixa de ser pobre e vai se transformando em uma classe média emergente, os mecanismos falham. Não o acompanham. É uma frustração de quem nos acompanhou, porque eram pessoas que votavam conosco, que saíram da pobreza pelas políticas progressistas dos governos da Concertación. Chega um momento em que se sentem que já não os beneficiam e ficam em uma situação de vulnerabilidade. É uma classe média muito vulnerável e foram eles que deixaram de votar. Não votam na direita, mas não vão votar. Então, no Chile, se votavam 40%, 45% dos chilenos nas eleições presidenciais e não mais do que 30%, 32% nas eleições locais. Há um desencanto pelo modelo porque não acompanhou a classe média e essa é uma das debilidades que o Chile tem nesse momento e que temos que corrigir e que tem que estar nos discursos progressistas. Por exemplo, os sindicatos no Chile protegem o trabalhador sindicalizado. Mas o que acontece com o trabalhador que perdeu um emprego, que teve que se tornar, entre aspas, um empreendedor, que é um trabalhador precário? Não está contemplado no discurso. Na verdade, as mulheres querem entrar com muita força no mercado de trabalho chileno, com muito atraso em relação à América Latina. Mas é significativo e, por conta própria, também entram em um mundo de exploração, de instabilidade, de incerteza. Tudo que os empresários reclamam como condição para se desenvolver, as classes médias não têm. Mas que legislação nós temos? Como os protegemos com políticas públicas? Isso é o que estão exigindo de nós. Os partidos políticos progressistas, como os movimentos sindicais que defendem os interesses dos trabalhadores, têm que entender que o conceito de trabalhador é muito mais amplo. Tem que incluir aqueles a quem é dito que, não, você não é trabalhador, é um empreendedor. E essa pessoa acredita nessa história e se sente que é um empresário. Mas não é um empresário, porque depende de um só provedor ou de um só cliente. E que, além disso, o maltrata, paga quando quer, fatura em 3, 4, 5 ou até 6 meses no Chile. Então, é um explorado de outra maneira. Paga quando quer, factura 3, 4, 5 e até 6 meses em Chile. Então, é um explotado de outra maneira. E quando o senhor fala dessa questão da ascensão de uma classe média emergente por conta das políticas dos governos da Concertação, aqui no Brasil nós tivemos também um processo semelhante nos governos do PT e, de certa forma, então a gente pode dizer que eles foram vítimas do próprio êxito? Sim. Bueno, efetivamente porque se você não acompanhar as políticas públicas, essa classe média, no momento em que faz a comparação, percebe que melhora, mas perde mais do que ganha, porque seu esforço pessoal, que vai significar mais dinheiro eventualmente, vai fazê-lo perder, curiosamente, o benefício que tinha antes. Esses são os gargalos que ocorrem no Chile e provavelmente também no Brasil. A classe média é a coluna vertebral e aí é que temos que avançar. Não é mais a extrema pobreza, há ainda uma pobreza específica, dura, e é preciso atendê-la. Mas o grande tema é como proteger a classe média. E hoje em dia, com a automatização, a robotização, a terceirização do emprego e o emprego precário, a classe média está numa situação de instabilidade profunda, de enorme incerteza sobre seu futuro. E tudo indica que isso só vai se agravar. No Chile, todos os dias, pessoas são demitidas no comércio, pessoas são demitidas no sistema financeiro, nos serviços em geral, e a mineração gera menos emprego e se perdem milhares de trabalhadores porque são substituídos por robôs. E os robôs não pagam impostos, ou seja, além disso, não há recursos para melhorar a qualidade da educação. E o Chile é um país autoritário, centralizado. A Constituição de 80 ainda está vigente. O Congresso tem muito pouco poder. A diferença para o Brasil é que no nosso Congresso não se pode fazer alterações, por exemplo, na matéria de reforma tributária, que mude os mecanismos. Você só pode dizer sim ou não àquilo que o presidente propõe. Portanto, a negociação é paralela ao que se passa no Congresso. Não é no Congresso, a instituição formal, porque eu poderia dizer que estou disponível, mas proponho mudar o que propõe o presidente. Não, você não tem poder.
Você tem que dizer sim ou não. Por isso, o Congresso chileno é fraco, pela inconstitucionalidade autoritária que ficou ligada a essa transição com os militares, cujo modelo permanece até os dias de hoje. E esse modelo de transição, na sua opinião, ele facilita o surgimento de figuras como a de Jair Bolsonaro? Los chilenos tenemos una tradición democrática. Por ejemplo, en Chile... O chileno tem uma tradição democrática. Por exemplo, existe no Chile uma figura que podemos chamar como um Bolsonaro chileno, o deputado Kast, o José Antônio Kast Rist, que segue com um discurso muito fascistoide, conservador, que reivindica a ditadura militar. Bem, os mortos foram uma tragédia no Chile. Morreram crianças, morreram adolescentes, não só políticos necessariamente. Havia cerco para amedrontar as pessoas, portanto há muita dor. Não entendo matar alguém por causa da sua ideia, mas tem gente que sofreu invasão de domicílio. Então, para ele, essa dor é uma tarefa inacabada. Além disso, é um discurso contrário aos direitos da mulher, da diversidade sexual e de gênero, aos povos originários. Tudo se resolve com autoritarismo e mãos duras. E tudo isso em benefício de quem? De novos grupos empresariais, não os tradicionais, mas novos grupos empresariais que estão nessa da globalização, que não gostam dos sindicatos porque são barreiras ao livre jogo dos fatores de produção do livre mercado. Não acreditam na seguridade social e acreditam que todos devem competir entre si. Nesse discurso ele chega, mas é uma elite econômica e social que não tenho visto se transformar em maioria no Chile. A direita chilena é republicana, conservadora, mas é republicana. Pero no tiene visos de transformarse en mayoría en Chile. La derecha chilena es republicana, es conservadora, pero es republicana. Kast, inclusive, esteve no segundo turno aqui no Brasil junto com Jair Bolsonaro e, pelo que o senhor fala, é bastante similar o posicionamento dele em relação a determinados temas ao do presidente do Brasil. Bueno, en Chile a pergunta não é Bolsonaro. Bem, a pergunta não é Bolsonaro. Bolsonaro é um personagem como Trump, com ideias muito particulares. É perigoso, considerado perigoso porque é imprevisível. Provavelmente nunca vai fazer as coisas que fala, mas gera temor e incerteza. O problema é quem está por trás. O que se percebe em muitos setores chilenos é de que existem militares no poder e, portanto, há o temor sobre o que vivemos na América Latina com esse regime. Há também grupos empresariais. Não todos os empresários, mas grupos empresariais antidemocráticos de todas as maneiras. Provavelmente fanáticos religiosos que se combinam e que vai gerando uma coisa muito contraditória, porque é estranho um militar brasileiro ter aderido, porque os militares brasileiros são nacionalistas, sempre foram partidários do desenvolvimento de um Brasil potente, com um projeto de fortalecimento da indústria. Mas hoje em dia não sabemos se Bolsonaro tem esse projeto. Mas tudo indica que ele quer desmantelar o aparato produtivo, onde o Estado joga um jogo muito importante. Portanto, creio que são setores, são grupos que misturam coisas muito distintas e contraditórias. O que se precisa entender é de que se está em um jogo democrático e, portanto, tem de se entender com o Congresso. Não se pode fragilizar sua relação com o Congresso e nem desacreditar os congressistas, porque você vai precisar deles. No puede frivolizar su relación con el Congreso ni desacreditar a los congresistas porque los va a necesitar. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco e até uma próxima. Muito agradecido, Glauco. Muito agradecido, Glauco, e saudações aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E queria dizer, fomos convidados para um grande encontro para mostrar o que ocorre no Brasil também está ocorrendo no resto do mundo e por isso temos que trabalhar. Assim como as empresas se globalizam, os sindicatos e também os partidos têm que se globalizarem, se abrirem mais para a sociedade e aos novos atores. Conversamos aqui com Alejandro Guillet, senador do Chile, sociólogo e jornalista.